Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 18 de julho. Nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 14, completar a carreira e guardar a fé. Ó Senhor Jesus, o Senhor de fato deseja que a gente chegue àquilo que Ele determinou. Não é uma questão de fazer tudo, mas é de estar no caminho. Se aquilo que Ele vai nos entregando a cada dia, a gente vai guardando, a gente vai cumprindo, nós estamos no caminho correto. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos mostrar o caminho da fé. Fé não é fazer as coisas e falar e ficar crendo, né? Achando, olha, eu creio que vai dar certo, eu acho que vai dar certo. Senhor Jesus, não, a fé é você ouvir a palavra, crer na palavra, receber a palavra e agir baseado nessa palavra. Agir baseado naquilo que o Senhor está falando. Ele fala e aí você crê e reage. Senhor Jesus, não é simplesmente, não, eu acho que isso aqui vai dar certo e tal, e vou lá. A fé não é baseada naquilo que já deu certo, já deu errado. Senhor Jesus, a fé é baseada na palavra de Deus. Se Ele falou, eu preciso receber essa palavra e agir em cima dessa palavra. Ao crer na palavra, né? Senhor Jesus, ao reagir a essa palavra, a fé vai se tornando cada vez mais preciosa e vai sendo depositada em nós. Então a gente está sempre nesse processo de ouvir o Senhor. A gente precisa ter comunhão com o Senhor todos os dias. O Senhor mostrou para nós no Evangelho, Senhor, no final de Mateus, Ele falou, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu não posso só querer ir na presença de Deus só de vez em quando, mas eu preciso estar a todo momento diante dele, diante da sua presença, para que Ele possa cumprir a sua vontade, né, em cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente, né, ir diante dele, e Ele é que vai nos mostrar, olha, essa é a direção. Creia, receba, Senhor Jesus, e vai adiante. Isso é salvação para nós, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, né, com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33, ó Senhor Jesus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ó Senhor Jesus. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Lucas capítulo 5, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, título de hoje. Exemplos práticos de fé. Ó Senhor Jesus. Para finalizar, vamos definir de maneira prática o que significa guardar a fé. Em Hebreus lemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição bíblica de fé.
Mas como experimentamos isso na prática? Em nossa experiência, fé é receber tudo o que Deus é, o que Ele planejou e fez por nós. Quero dar uma definição prática de fé. Fé é nossa reação diante do falar de Deus. Deus fala e nós agimos, baseados na palavra de Deus. Um exemplo disso é Abraão, considerado o pai da fé. Quando foi chamado por Deus, sua fé era pequena e vacilou várias vezes. Mas Deus falava com ele continuamente, e toda vez que Deus falava, ele reagia, e sua fé aumentava. Ó Senhor Jesus! A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quero definir as 4 fases da nossa fé. Primeiro, Deus nos fala a sua palavra e nós ouvimos. Quando ouvimos, cremos. E quando cremos, recebemos. Mas não ficamos só na teoria. Em seguida, nós agimos baseados na palavra que ouvimos. Portanto, a fé é ouvir, crer, receber e agir. Ó Senhor Jesus! Podemos ver um exemplo disso no episódio em que Jesus andou sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus, acharam que se tratava de um fantasma. Depois que viram que era o Senhor, Pedro lhe disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aqui temos um exemplo de fé. Quando Jesus disse vem, Pedro ouviu, creu, recebeu, saiu do barco e andou sobre as águas. Isso é fé. Quando ouvimos, cremos, recebemos e agimos baseados na palavra de Deus, milagres vão acontecer em nossa vida. Ó Senhor Jesus! Queridos leitores, muitos de vocês ouviram, creram e receberam, mas ainda não saíram do barco. Eu gostaria de desafiá-los a sair do barco, mas não saiam por acharem que vai dar certo, e sim porque ouviram o Senhor lhes dizer: vem. Se você orar: Senhor, eu quero combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Senhor, dá-me uma palavra. Certamente o Senhor falará e dirá que você precisa sair do barco. Não busque uma resposta do Senhor apenas para ouvir e tomar conhecimento. É preciso ouvir, crer, receber e tomar uma atitude. Diante do falar do Senhor, você precisa sair do barco. Se fizer isso, experimentará um milagre em sua vida. Acontecerá algo sobrenatural, fora deste mundo, algo de outra dimensão. Ó Senhor Jesus! Em outra ocasião, Pedro teve outra experiência de ouvir, crer, receber e agir, conforme a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro havia trabalhado toda a noite e nada havia pescado. Contudo, ele teve fé nas palavras do Senhor: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isso é fé. Você pode ter tentado de tudo nos últimos anos, mas nada deu certo. No entanto, certo dia, o Senhor lhe fala uma palavra especial. Então você diz de forma sincera: Senhor, tentei por anos e nunca deu certo, mas uma vez que tu falaste comigo hoje sobre tua palavra, eu vou tentar. Isso é fé. Fé não depende de ter dado certo ou errado antes. Fé é ouvir, crer, receber ou falar de Jesus e agir. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. As redes se rasgavam de tantos peixes que apanharam. Guardar a palavra, guardar a fé é ouvir, crer, receber a palavra do Senhor e praticá-la, agindo de acordo com sua palavra. Ó Senhor Jesus! Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse é o testemunho de um homem de Deus, de um bom ministro de Cristo Jesus, de alguém que é um modelo para todos nós, de alguém que viveu o mistério da piedade, manifestou Deus na carne. Mas saiba que a experiência de Paulo não foi só para ele, é para você também. Jamais diga que essa palavra não é para você.
você é alvo dessa palavra profética, afirmando que você é um vencedor e que está combatendo um bom combate, correndo a carreira e guardando a fé. Ó Senhor Jesus, não sabemos se haverá tempo para concluirmos nossa carreira. Entretanto, o importante não é se você já ganhou a guerra, e sim se ainda está na luta. Quando o Senhor voltar, se você ainda estiver na luta, ainda estiver combatendo, então será um vencedor. O importante não é se você já cruzou a linha de chegada, e sim se você ainda está correndo. Quando o Senhor voltar e o encontrar correndo, ainda que sejam apenas as voltas iniciais, você será um vencedor. O importante não é se você já guardou toda a fé objetiva, e sim se você guardou o que ganhou. Quando o Senhor voltar e vir que você guardou o que Ele lhe confiou, você será um vencedor. Que naquele dia todos proclamemos: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o que um cristão vencedor deve fazer ao ouvir a palavra do Senhor? Ó Senhor Jesus, é cumprir os 4 estágios ali, né, que o irmão citou no dia de hoje, né? Ouvir, crer, receber e agir, baseado no falar de Deus. Ó Senhor Jesus, não é pegar qualquer palavra na Bíblia e falar: olha, eu creio nisso aqui e vou fazer isso daqui. Não, é ir diante do Senhor e ouvir Ele falar. Senhor Jesus, aí Ele fala, você tem que ouvir, você precisa depois crer, você precisa receber essa palavra: olha, é para mim. Senhor Jesus, e agora eu vou agir. Vou agir não porque, deu certo, isso aqui, não, mas vou agir porque o Senhor falou. Diante da palavra do Senhor, eu vou fazer. Não é baseado se deu certo, se deu errado. Eu acho que vai dar certo. Não, é ir diante do Senhor. Se o Senhor falou, eu creio. Ó Senhor Jesus, e eu vou fazer o que Deus mandou. Se Ele mandou, Ele sabe. Ó Senhor Jesus, Deus jamais vai pedir para a gente fazer ou viver algo que Ele mesmo não tenha falado, que Ele mesmo não tenha aprontado para nós. Mas muitos cristãos hoje se decepcionam, por quê? Porque querem fazer aquilo que dá na cabeça. Eu acho que isso aqui eu vou fazer. Ó Senhor Jesus, não é por aí. Como o irmão mostrou para nós, olha, eu preciso aguardar o Senhor falar. O Senhor primeiro tem que falar, depois eu ajo. Ó Senhor, não é fazer as coisas e depois falar: não, eu tenho fé que agora Deus vai vir resolver isso aqui. Não é por aí. É realmente aguardar o Senhor, é confiar nele. Ó Senhor Jesus, meu ponto-chave de hoje: confiar no Senhor para sermos vencedores. É realmente ir combatendo, é ir correndo e ir guardando. O Senhor está confiando, entregando essa palavra para nós, investindo em nós. O que eu preciso fazer é estar diante dessa palavra. Não olhar para trás e falar: Senhor, já fiz muita coisa no passado. Não, é o agora. É perseverar até o fim. É continuar. Senhor Jesus. O vento sempre vai ser contrário. Tudo no mundo vai se levantar para atrapalhar a palavra. Senhor Jesus. Mas eu não vou ficar baseado na dificuldade ou na facilidade disso daquilo. Se deu certo, se deu errado. Se fulano fez ou Beltrano. Mas eu vou olhar para o Senhor e falar: Senhor, é a tua palavra? Aí o Senhor vai falar sim. Ou ele vai falar não. Se falar não, eu falar: Senhor, então qual é a tua palavra? Fala comigo. Aí Ele vai falar e você vai dizer sim e amém. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer ouvir de nós, né? Senhor, eu confio naquilo que o Senhor está falando e agora eu vou agir diante daquilo que o Senhor falou. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está nos chamando para ser vencedor, né? Vencedor, para vencer tem que vencer alguma coisa, né? Então ele precisa vencer, né? O nosso próprio jeito, nossa própria maneira. Ó Senhor Jesus, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu gosto de ouvir, realmente agir baseado naquilo que o Senhor está falando. Ele está falando, Ele está confiando algo a nós, Ele está depositando, Ele quer que você guarde. Ó Senhor Jesus, aí você vai agir, você vai proceder diante daquilo que o Senhor falou. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, me dá direção, Senhor Jesus. Né? Então é realmente, como mostrou, né? A fé é uma reação nossa à palavra de Deus. Ele falou primeiro e agora você vai reagir. Quantas vezes a gente viu, né, exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram coisas e depois teve que vir o Senhor, né, para arrumar toda aquela bagunça. Ó Senhor, porque agiu baseado naquilo que queria. Então ele mostrou: olha, eu preciso reagir à palavra para poder crescer. Senhor Jesus mostrou, né? A Bíblia dá uma definição de fé, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não vê. A Bíblia define isso, mas não é para você ficar interpretando, realmente para perceber: olha, Deus está me dando certeza. Olha, Deus está me mostrando: olha, isso aqui é o que vai acontecer e eu preciso aguardar isso aqui que Deus falou. Senhor Jesus. E eu vou ter convicção desses fatos, embora eu possa não estar vendo. É como Noé, né? Olha, você vai construir uma arca porque vai haver um dilúvio.
mas olhavam e não tinha uma nuvem no céu. E muitos zombavam de Noé, mas ele continuava. Ele persistia fazendo aquilo que Deus determinou e pregando a palavra da justiça. Ele não ficou esperando, quando tiver uma nuvenzinha eu vou falar, porque agora eu vou ter base. Não, ele falou, se Deus falou, vai acontecer. Não vou ficar esperando nuvem. Eu vou agir de acordo com a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa também. Por isso mostrou de maneira prática. Fé, né? É receber tudo aquilo que Deus é, aquilo que Ele planejou e que Ele tem feito por nós. Então Ele mostrou, né? Fé é você reagir. Deus falou e você reage. Se Deus falou, olha, você vai em tal lugar. Aí você fala, não sei não, mas esse lugar é perigoso, eu prefiro ir em tal lugar que não tem perigo. Se Deus falou, vai em um lugar perigoso, é porque lá é salvo. Lá você vai ser salvo. Agora, se você falar, não, eu vou em um lugar que não é perigoso, vai se tornar perigoso, porque você não obedeceu. Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Precisa agir. Ele mostrou, são 4 estágios, né? Senhor Jesus, primeiro eu preciso ouvir. Senhor Jesus. Depois eu preciso crer. Quando eu creio, eu preciso receber. E quando eu recebo, eu tenho que agir. Eu tenho que praticar. É como se fala assim, olha, Deus falou para virar aqui à esquerda. Mas é isso aí, o caminho de Deus é a esquerda. Eu fico parado ali falando, olha, a esquerda é o caminho de Deus. Deus falou que é a esquerda. Não adianta. Eu tenho que virar à esquerda. Obedecer ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu lembro uma vez eu fazendo pregação do evangelho, fazendo uma reportagem, né, apresentando o livro para as pessoas. E aí eu vi uma loja, a loja estava lotada, muita gente, né, uma atendente ali se desdobrando para atender todo mundo. E Deus falou, olha, entra nessa loja. Eu falei, Senhor, tá todo mundo ocupado, tá uma loucura ali dentro, eu vou entrar ali. Aí o Senhor falou, vai. Eu falei, amém, eu vou obedecer. Eu entrei. Aí eu entrei e aí o Senhor falou, olha, você vai apresentar para o atendente esse livro aqui. Senhor Jesus. Eu falei, logo o atendente está ocupadíssimo. Senhor Jesus. E aí o Senhor falou, você vai mostrar para ele. Eu obedeci novamente. Fui lá, apresentei para ele. Falei, olha, boa tarde, tal, sou Márcio Acupuntor, estou trazendo aqui livros que falam da palavra de Deus e tal. Aí ele foi, pegou o livro na minha mão, foi atendendo as pessoas, pagando ali e tal, pegou, aí foi olhando o livro, conforme foi pegando as coisas ali, botou o livro de lado, pegou o dinheiro, me pagou, agradeceu, aí falou que era cristão também, estava precisando, Deus falou que ia mandar para ele alguma coisa naquele dia, e ele recebeu a palavra e amém. Foi simples, foi rápido, papum. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa obedecer. Eu obedeci e ele estava ali aguardando. Ele falou assim, eu estava aguardando Deus mandar uma coisa. E Deus mostrou, é isso aqui. Ele foi lá, pegou e tal, e continuou o trabalho dele. Eu não atrapalhei ele, né? Ele não ficou atrapalhado, não se ofendeu. E ele viu logo, olha, é de Deus, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber. Por isso deu para nós esses exemplos aqui, né? Então a gente tem que perceber, olha, a fé ela toma um caminho. Eu tenho que ouvir, né? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A gente leu lá em Romanos 10:17, né? Que fala diferente, né? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O irmão já mostrou para nós que no grego esse pregação é ouvir. A fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, a palavra de Cristo. É Deus falando conosco. Não vai só pegar a Bíblia, não, aqui a Bíblia está mostrando para mim, toda a Bíblia eu falar de Deus, mas eu preciso ouvir Deus falando comigo. Ao ler a palavra, ao tocar na palavra, eu tenho que ouvir o Senhor falando comigo. Isso traz a direção, não é pegar qualquer coisa. Ele falou, olha, ouça, creia, receba e haja. Porque eu posso ouvir a palavra e falar assim, não sei, não creio. Eu posso ouvir a palavra e falar, eu creio, isso está vindo de Deus, mas isso aí não é para mim, não vou conseguir. Ó Senhor, então por isso que eu preciso receber essa palavra para mim. E uma vez que ela é para mim, eu tenho que obedecer. É para virar à esquerda, eu vou virar, não vou ficar mostrando para os outros, olha, a vontade de Deus é para a esquerda aqui, eu vou para a esquerda. Não, é realmente virar e seguir esse caminho. Ó Senhor Jesus. Precisa do exemplo de Pedro, né? Muitos ali é um fantasma. O Senhor falou, não, sou eu. Senhor, é o Senhor mesmo? Então me manda ir aí. Ele podia falar, já que é o Senhor que está andando na água, eu também posso andar, e pulou do barco. Não, ele aguardou. É o Senhor mesmo, o Senhor me manda. Manda, Senhor, se o Senhor mandar, vai acontecer. E aí Jesus falou, então vem. Aí depois que Jesus falou, aí sim ele foi. O que aconteceu? Ele andou. Ele pode ter afundado depois, porque parou de crer. Mas ele creu no que o Senhor falou. Ele devia ter continuado confiando, mas começou a olhar para as situações. Olha, o Senhor falou comigo, eu obedeci. Mas depois que eu obedeci, o Senhor começou a levantar tanta coisa. Agora eu não sei mais se é a vontade de Deus.
Senhor Jesus, olha como que a gente é. Então eu preciso realmente diante do Senhor falar, Senhor, o Senhor falou, amém. É como eu já dei exemplos aqui várias vezes, né? Pessoas que chegam e falam, irmão, eu vi a igreja, Deus mostrou para mim que esse é o lugar que eu preciso ficar. Depois se levanta a situação, daqui a pouco ele vai embora. Mas não foi Deus que te mostrou? Ah não, eu estava enganado. Ó Senhor Jesus, amado, nosso coração muda, as situações acontecem, mas eu preciso ir diante do Senhor falar e confirmar. Senhor, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Como eu devo proceder? Senhor, não era aqui que era para eu estar? O Senhor fala, não, é aqui mesmo. Mas por que está acontecendo tanta situação? Olha, porque as pessoas falham, o coração muda. Eu estou tentando direcionar ela, mas não consigo. Mas se você viver no Espírito, eu vou poder te usar para direcionar. Mas nem sempre é falando, mas às vezes é realmente estando ali calado, mas diante do Senhor, né? E tudo vai ser resolvido na presença de Deus. Se você vive na presença de Deus, você vai levar as pessoas para a presença de Deus. Mas como mostrou, né? Primeiro tem que ouvir o Senhor. Não é sair fazendo as coisas e falar, vai dar certo e tal, deu certo para Pedro, vai dar certo para mim. Hoje muitas pessoas querem ficar repetindo coisas lá do Velho Testamento. Olha, aconteceu isso aqui, vamos fazer igualzinho que vai dar certo. Não preciso ouvir o Senhor. Senhor, é esse o caminho? Ó Senhor, primeiro tem que ouvir o Senhor, para realmente, de fato, por isso que ele falou, ó, ouviu, creu, recebeu, e aí saiu do barco. Né? Ele falou, você tem que orar ao Senhor, Senhor, eu quero cumprir a sua palavra, então fala comigo. Mas você não pode falar assim, Senhor, agora que o Senhor falou, tá bom, obrigado, hein? Senhor Jesus, não é ouvir, crer, receber e agir. Se o Senhor me deu essa direção, eu vou tomar essa direção. É tomar uma atitude. Senhor Jesus, quando a gente duvida da palavra, a gente não guarda a fé. Veio a palavra, o Senhor falou, Senhor, mas não era isso que eu queria ouvir. Senhor Jesus, o que foi depositado em você? Nada. Ó Senhor Jesus, precisa realmente ir diante do Senhor, tomar uma atitude diante do falar de Deus, né? E sair do barco. Como o irmão falou aqui, né? A gente vai lá, faz tudo direitinho, mas não sai do barco, não dá um passo adiante. Senhor Jesus, não faz aquilo. Senhor, isso aqui é muito difícil. E fica ali, né, argumentando com Deus, querendo que Deus dê outra maneira. Ó Senhor, não, esse é o trabalho de Deus. A gente tem que aprender a confiar, ter fé na palavra de Deus. Como aqui deu outro exemplo de Pedro, né? Senhor, já estou cansado, fiquei a noite toda aqui e não aconteceu nada, mas já que o Senhor falou, vou obedecer. Senhor, a gente pode falar assim, eu estou a vida toda tentando, Senhor, e não deu certo. Às vezes Deus pode falar para você fazer a mesma coisa que você fez a vida toda. Olha, Senhor, a vida toda eu estou fazendo isso, assim, 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 e não dá certo. O Senhor fala, mas faz de novo. Aí você fala, não, Senhor, mas a minha vida toda eu estou fazendo, tem 20 anos que eu estou fazendo isso, e não dá certo. Mas o Senhor fala, olha, mas se você fizer agora vai dar. Ó Senhor Jesus. Aí a gente tem que fazer o quê? Ser simples. Poxa, Deus falou para mim fazer de novo. Eu queria que, né, Deus me desse um caminho diferente, vamos fazer essa mesma coisa de novo. Aí você vai lá e obedece. Aí dá certo. Você fala, ué, o que aconteceu diferente? É que antes não era Deus que estava mandando você fazer. Agora é. Então é isso que tem que ver realmente. A diferença de tudo é fé na palavra do Senhor. Sobre a tua palavra, eu vou obedecer. E qual foi o resultado? Né? A rede estava até rasgando de tanto peixe. Então, ele sempre fez a mesma coisa e nunca deu resultado. Agora deu tanto resultado, Senhor, deu tanta bênção. Ó Senhor Jesus, que mudou tudo. Então, a gente precisa guardar a palavra, ouvindo, crendo, recebendo, praticando, agindo de acordo com a palavra de Deus. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Olha, não é ter dado certo, ter dado errado, não é porque aquele dia, não é porque aconteceu isso, mas é porque eu estou falando. E é isso que precisa estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Ele deu o exemplo também de Abraão. Abraão errou várias vezes, mas quanto mais Deus falava com ele, mais experiência ele tinha, até se tornou o pai da fé. Não foi o pai das obras, não foi o pai dos milagres, mas foi o pai da fé, porque Deus aparecia para ele, falava com ele, e ele obedecia. Ele saiu sem saber onde ia, mas à medida que Deus falava, ele ia seguindo. Abraão, você vai andar aqui nessa direção aqui até o pôr do sol. Aí chegava lá, agora você vai andar para cá. Agora você vai armar sua tenda aí e vai descansar. Ele ia obedecendo o Senhor. E aí ele foi se tornando o pai da fé, até chegar o momento de que Deus pôde pedir para ele, e ele, com o coração diante de Deus, creu que Deus era aquele que ressuscitaria os mortos, entregou seu próprio filho. Então é isso que a gente precisa realmente ver. Como mostrou, né? Um dia Deus vai falar para você uma palavra especial. Você sinceramente vai, Senhor, não sei, mas
Se o Senhor falou, eu creio, eu confio no Senhor. Os vencedores não são aqueles que fizeram coisas mirabolantes, são aqueles que confiaram no Senhor. É isso que faz toda a diferença, né? Já que o Senhor deu essa palavra especial, eu vou crer, eu vou viver, eu vou manifestar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso mostrou para nós somos alvo da palavra de Deus. Deus não está falando a palavra para o vento, não. Ele está falando a palavra para nós. E tudo o que foi vivido por aqueles que Deus escolheu também pode ser vivido por nós, desde que Deus fale conosco. E se Ele fala, eu tenho que ser simples e obediente, crer na palavra. Eu preciso perseverar até o fim. Deus está mandando essa direção, e aí eu vou continuar diante do Senhor. Senhor, é para continuar, é para parar, é para aumentar a velocidade, para diminuir, é para acrescentar alguma coisa, é para tirar alguma coisa. A importância é sempre a gente ouvir o Senhor. Se eu for simples, ouvir o Senhor e obedecer, aí está o caminho do vencedor. Ele já nos tornou vencedores, o que eu preciso é só perseverar nesse caminho. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.